Está a ouvir a Rádio França Internacional em língua portuguesa. São nesta altura 15 horas aqui em Paris, 13 em Bissau, meio-dia na Cidade da Praia, 14 horas em Luanda. Lígia Anjos. E a marcar a atualidade desta terça-feira, 18 de maio, em França, decorre a Cimeira para o Financiamento das Economias Africanas, com a presença de 17 chefes de Estado, entre eles o presidente angolano João Lourenço e o presidente moçambicano Filipe Nyusi, o presidente de Moçambique, que afirmou esta manhã que o combate ao terrorismo não se faz sozinho e que o país não recusou em nenhum momento o apoio internacional. O presidente português foi recebido por milhares de pessoas em Bissau. Neste jornal, ouça a reportagem do nosso correspondente em Bissau. Estes são alguns dos títulos que vamos desenvolver. No controle técnico desta emissão está Moussa Luchiri. Bissau 94 FM. Aqui em França decorre desde esta manhã a Cimeira para o Financiamento das Economias Africanas, que conta com a presença de 17 chefes de Estado africanos, líderes europeus e grandes instituições bancárias, como é o caso do Banco Mundial e do Fundo Monetário Internacional. A iniciativa do presidente francês é apresentada como uma espécie de New Deal para a África e pretende encontrar uma solução para as economias africanas asfixiadas por esta pandemia de Covid-19. Presente aqui em Paris está o presidente de Moçambique, Filipe Nyusi, que disse esta manhã que o combate ao terrorismo não se faz sozinho. Lembrou ainda que o país não recusou em nenhum momento o apoio internacional face aos ataques que decorrem no norte de Moçambique. Portugal, neste caso até também a União Europeia, representado aqui pelo Primeiro-Ministro, esteve muito interessado nesse dossiê do terrorismo em Moçambique. O terrorismo não se combate sozinho, é uma força global e Moçambique em nenhum momento recusou o apoio. Aliás, Portugal está em Moçambique com uma equipa de jovens que estão a trabalhar com as forças de defesa e segurança, não só, mas mesmo países americanos, países africanos, idem. Todos temos interesse de estabilizar a soberania defendida ou a defesa dos países, dos territórios por causa do Estado. Reuniram-se com a Total, houve respostas positivas da parte da Total, eles retiraram-se pelo menos um ano. Temos noção de quando é que de facto eles regressam? Quando estiver calmo. O regresso da petrolífera francesa ao norte de Moçambique, quando tudo estiver calmo, como dizia aqui o presidente moçambicano Filipe Nyusi, entrevistado por Karina Branco. O primeiro-ministro português António Costa garantiu hoje, depois do encontro bilateral com Filipe Nyusi, que Portugal está disponível para integrar forças militares ou outros apoios a Moçambique. A União Europeia está neste momento a fazer a geração de forças para uma equipa de técnica e de formação. Creio que, aliás, esta semana terão técnicos em Moçambique. E estamos, obviamente, disponíveis para integrar outras forças e outros apoios que sejam necessários. Há contactos que têm sido desenvolvidos em Moçambique com outros países da região, dignamente com a SADC, e, obviamente, a existência de uma força com base numa organização regional dava outra força, dava outra legitimidade para apoiar qualquer tipo de intervenção. Temos falado também com os nossos parceiros europeus, temos falado designadamente com a França também, tendo em vista podermos apoiar, visto que nós também temos apoiado a França em outras ações. Depois dos ataques terroristas em Paris, Portugal mobilizou uma força que tem estado presente há mais de 5 anos na República Centro-Africana. Temos estado a participar nas ambições da União Europeia, designadamente no Mali. Portanto, quando se trata também de amigos tão próximos, como é o caso de Moçambique, a expectativa que temos é que os nossos parceiros europeus correspondam também ao apoio, tal como nós nunca hesitamos em apoiar os nossos parceiros europeus. Declarações do primeiro-ministro português António Costa à saída de um encontro bilateral com o presidente de Moçambique, Filipe Nyusi. Declarações recolhidas por Karina Branco, que acompanhou este encontro entre os dois representantes, o primeiro-ministro português e o presidente da República moçambicano. O presidente angolano também participa na Cimeira, aqui em Paris. Foi recebido esta manhã pelo homólogo Emmanuel Macron, com quem deverá ter abordado, nomeadamente, a visita do presidente francês a Angola, a visita do chefe de Estado francês, que estava prevista para este mês de maio e que foi adiada por motivos associados à pandemia da Covid-19.
E numa altura em que a situação de Cabo Delgado está a ser abordada aqui em Paris, como ouvimos nas declarações do Presidente da República, no âmbito do encontro entre o Presidente francês e o homólogo moçambicano, em Pemba, a capital da região, continuam a chegar deslocados que fogem da violência no extremo norte da província, como nos relata a nossa enviada especial Liliana Henriques. Ainda há pouco tempo, Pemba era conhecida por ser um pequeno paraíso turístico às margens das águas azul-turquesa do Oceano Índico. Mas em cerca de 3 anos, Pemba tornou-se um refúgio para milhares de pessoas deslocadas que fogem da violência perto da fronteira com a Tanzânia. No passado dia 24 de março, a cidade de Palma foi invadida. Muhammad Ali Al-Fayat, de 27 anos, fugiu com 4 membros da sua família. Ele partiu pelo mar e foi surpreendido pelos terroristas que levaram tudo o que tinha. Ele agora está alojado num ginásio em Pemba, como centenas de outras pessoas cuja única posse é uma esteira e uma mochila. Fugi no dia do ataque, mas chegando numa ilha, encontrei um grupo desse mesmo terrorista. Nos arrancaram tudo que nós tínhamos. Conseguimos escapar. Minha irmã está lá com filhos dele, estão lá em Palma. Não tenho nenhuma informação. Alguns dos deslocados que continuam a chegar ao porto de Pemba são esperados. Eles encontrarão abrigo, não muito longe dali, num bairro de ruas estreitas com casas de madeira e chapa. Eles serão albergados por um membro da sua família ou um conhecido. Josina Fernandes vive em Pemba há 6 anos. Ela vem de Macomia, mais a norte. Ela recebeu 36 pessoas na sua casa. Aqui ficamos em 36. Podem dormir aí embaixo, nem rede de mosquiteiro, outros costeira, outros estender capulana. Dormimos assim mesmo. Aqui para comermos é preciso ajuda. De acordo com dados oficiais, desde o início dos ataques no norte de Moçambique, mais de 2.500 pessoas foram mortas e cerca de 700.000 outras são agora deslocados internos numa população de 30 milhões de pessoas. Liliana Henriques, em Pemba, RFI. E rumo até Guiné-Bissau, onde o presidente português Marcelo Rebelo de Sousa foi recebido por milhares de pessoas em euforia nas ruas de Bissau. Esta é a primeira visita de um presidente português ao país nos últimos 31 anos, surpreendido pela calorosa reação à chegada. Marcelo disse ter sido uma saudação a Portugal, como nos explica Moussa Baldé. Bissau 94 FM. O chefe de Estado português teve uma recepção apoteótica com milhares de guineenses ao longo da Avenida Combatentes da Liberdade da Pátria. Parecia o carnaval com música, danças e gritos de Viva Portugal de guineenses entusiasmados com Marcelo Rebelo de Sousa, que levou cerca de 2 horas para sair do aeroporto até um hotel no centro de Bissau, numa distância de 8 quilómetros. A agenda do líder português era intensa. Logo na segunda-feira à noite, reuniu-se com alguns representantes dos cerca de 2.500 portugueses que trabalham e vivem na Guiné-Bissau. De seguida, Marcelo encontrou-se com representantes dos ex-militares guineenses que lutaram pelo exército português na Guerra da Independência da Guiné-Bissau. Esta terça-feira, Marcelo esteve na Fortaleza da Mura, onde homenageou os heróis da Guiné-Bissau. A seguir, inaugurou as novas instalações da televisão pública portuguesa, a RTP, e manteve o primeiro encontro de trabalho com o seu homólogo guineense, Umaru Sissoko Embalo. Marcelo falará ainda esta terça-feira no Parlamento guineense perante a classe política e terá um encontro com o governo. Os partidos PAGC e União para a Mudança já disseram que não vão estar presentes na sessão solene no Parlamento por discordarem com a visita de Marcelo Rebelo de Sousa. Moussa Baldé, Bissau, RFI. E rumo até Angola, o grupo europeu Rothschild quer abrir escritório em Luanda para, em função disso, ajudar a alavancar o potencial económico do país. O interesse foi manifestado esta manhã aqui em Paris pelo presidente do banco com o mesmo nome, Thibaut Foucard, durante uma audiência com o presidente angolano João Lourenço. A Espanha reenviou esta terça-feira para Marrocos 1.500 dos cerca de 6.000 migrantes que entraram de forma ilegal no enclave espanhol de Ceuta, anunciou o executivo espanhol. A maioria das pessoas entrou no enclave, tem nacionalidade marroquina e entrou a nado ou a pé perante a passividade das autoridades marroquinas. Assim apontava esta manhã o jornal espanhol El País, um assunto que vamos continuar a acompanhar aqui nas antenas e no nosso site.
E nesta segunda parte da nossa emissão desta terça-feira, 18 de maio, hoje vamos ter o nosso habitual magazine Ciência. Vamos até Cabo Verde com Karina Branco, mas para já ficou o nosso espaço convidado, preparado por Neide Ribeiro. Convidado. Paris acolhe esta terça-feira a Cimeira para o Financiamento das Economias Africanas, que conta com a presença de 17 chefes de Estado africanos, líderes europeus e grandes instituições bancárias como o Banco Mundial e o Fundo Monetário Internacional. A Cimeira pretende criar um pacote de ajuda massiva avaliado em cerca de 34 mil milhões de dólares para o continente africano, afetado pela pandemia de Covid-19 e, ao mesmo tempo, lançar as bases para um novo ciclo de crescimento. Carlos Lopes, antigo secretário executivo da Comissão Económica das Nações Unidas para a África, diz que estas medidas não vão resolver os problemas de fundo do continente, que precisaria de 200 mil milhões de dólares para poder voltar ao nível de atividade económica que existia antes da crise. No entanto, o economista guineense reconhece que a França foi o primeiro país a mostrar interesse em negociar uma solução para o problema das dívidas africanas com os países do G7. A França tem vindo a demonstrar uma certa originalidade em tentar resolver o problema da liquidez das economias africanas. Foi o primeiro país a falar, membros do G7, da necessidade de se discutir a questão da dívida de uma forma mais abrangente e não limitada, digamos, àquelas que foram as medidas adotadas até agora, que são medidas demasiado, digamos, tímidas e que não produzem nenhum resultado e que apenas adiam a dificuldade dos países africanos. Também foi um dos países que insistiu na necessidade do FMI mudar um pouco a sua rota e, em vez de apenas falar, digamos, de aumento dos programas atuais, fazer recurso aos seus direitos de tiragem especial, que são direitos que normalmente estão relacionados com ajuda aos países em termos de liquidez e que se devem aplicar em tempos de crise. E os tempos de crise não podem ser maiores do que aqueles que estamos a viver agora com a pandemia. A França propõe uma ajuda massiva ao continente africano, fala nos instrumentos de troca que são conhecidos como os direitos de tiragem especial. Como é que funcionam estes mecanismos? É um mecanismo que todos os países membros do FMI têm direito e que é baseado no princípio de que as reservas do FMI podem ser usadas para emitir liquidez em tempos de crise ou em situações excepcionais. Os países africanos normalmente têm usado uma parte dessa liquidez porque se encontram muitas vezes em situações de dificuldade, mas há uma reserva que, digamos, permite fazer isso com as condições em que eram usados até agora, mas que, em tempo de pandemia, podem ser usados a 100%. E é isso que a França e muitos países africanos estão a propor que se faça. O princípio já foi adotado de que vai haver, de facto, uma possibilidade de acesso aos direitos de tiragem especial por todos os países do mundo, o que significa que temos uma liquidez de cerca de mais de 650 mil milhões de dólares para distribuir. Só que os países só podem aceder em função do tamanho das suas economias. Exatamente, porque o FMI impõe algumas limitações. Que limitações são essas e é possível contorná-las? As limitações do FMI são as limitações da própria, digamos, regra contratual em que os países membros são obrigados a seguir. Portanto, os países africanos podem aceder ao máximo desses direitos de tiragem especial em função do tamanho das suas economias, que neste caso seriam cerca de 34 mil milhões de dólares, o que é muito pouco para as suas necessidades e é muito pouco em relação àquilo que poderia ser o acesso se os outros países que não vão usar, porque os países ricos não precisam de usar este mecanismo, pusessem à disposição dos países africanos e de outros países pobres os seus direitos. O que é isso, em termos práticos? É justamente a medida que esta cimeira, convocada pelo presidente Macron, está a tentar, digamos, persuadir um determinado número de países do G7 a cumprir. O objetivo é evitar o endividamento dos países africanos. A verdade é que ouvimos constantemente falar nas dificuldades que o continente tem em pagar as dívidas que contrai com os parceiros internacionais. O que é que tem falhado? O que tem falhado é que qualquer economia só cresce com um acesso ao crédito. Os países africanos são os países que têm menos acesso ao crédito porque os seus mercados financeiros são muito
reduzidos, porque têm dificuldades, digamos, através das notações que são feitas pelas agências de risco para aceder a capital comercial e porque os fundos que normalmente estavam disponíveis por parte das instituições financeiras que ajudam com empréstimos concessionais, como o FMI, Banco Mundial, Banco Africano de Desenvolvimento, etc., estão, digamos, limitados e não são de natureza a poder satisfazer as necessidades de crescimento dos países africanos. Só para dar uma ideia, portanto, o continente duplicou o seu PIB, o seu produto interno bruto, nos últimos 20 anos, mas os empréstimos concessionais não aumentaram para o dobro. Portanto, há um déficit de financiamento das economias africanas e, por causa disso, existe uma grande dificuldade de poder ter acesso a capital. E então isto permite que aqueles que são os atores comerciais no mercado façam que esses empréstimos sejam de taxas de juros muitíssimo elevadas, no momento em que no resto do mundo as taxas de juros estão muito baixas. Se um país como Portugal ou a Espanha fizer um empréstimo internacional, vai pagar os juros até 1%. A Alemanha paga até juros negativos, a Grã-Bretanha paga juros negativos, enquanto que um país africano típico vai pagar entre 7% e 9%. Portanto, é uma diferença brutal e isso cria dificuldades de dívida. E estes direitos de tiragem especial poderão vir a dar credibilidade aos países africanos no mercado quando forem pedir um empréstimo? Podem ajudar, é de facto um fator que pode aliviar um pouco as necessidades de liquidez dos países africanos, mas não é suficiente. A minha análise é de que os países africanos precisam de cerca de 200 mil milhões de dólares para estar a um nível de subsídio das suas economias em tempo de pandemia, digamos, médio em relação àquilo que os outros países fizeram e que continuam, digamos, a alargar em termos de pacotes de estímulo às suas economias. A diferença é que um país como os Estados Unidos ou um país como a França, neste caso a União Europeia, não é? Podem, digamos, imprimir a sua moeda, porque os seus bancos centrais imprimem a sua moeda. Hoje em dia não é aquela impressão, digamos, física, é através de mecanismos eletrónicos, enfim, mecanismos de estímulo das economias que são mais sofisticados, enquanto que os países africanos não estão em posição de o fazer, precisamente porque as regras do FMI não toleram que esses países possam fazer isso, porque há uma classificação de condicionalidades de que eles não conseguem libertar-se. Portanto, é isto que requer um debate mais profundo, que esperemos esta reunião de Paris dê um alento. Eu não creio que haja, digamos, grandes expectativas de que vai resolver o problema, porque é um problema sistémico, mas pelo menos que dê um alento e que vá na boa direção. Estes mecanismos de garantias bancárias que vão permitir ao setor privado africano contrair empréstimos a taxas de juros normais e até financiar as importações são boas notícias? São boas notícias, mas não são suficientes. Digamos, é importante que se dê uma nota positiva a estas medidas, mas também é importante que não se criem expectativas de que estas medidas vão resolver os problemas de fundo. Não vão resolver nem os problemas de acesso ao crédito, embora melhore um pouco a situação, mas vão continuar a existir grandes dificuldades e também não vão resolver os problemas da pandemia, porque aquilo que a África perdeu nos últimos 18 meses é muito significativo. É a primeira recessão nos últimos 25 anos e ela é profunda e, portanto, nós para podermos voltar a um nível de atividade económica e de acesso, digamos, à liquidez equivalente àquilo que existia antes da crise, deveríamos ter pelo menos 200 mil milhões de dólares. Ora, o que se está a falar é de 34 mil milhões de dólares, que são, digamos, dados diretamente por esta medida do FMI e que a França quer aumentar oferecendo os seus próprios direitos. Só a França tem 25 mil milhões de dólares. E tentando que outros países, digamos, do porte da França, façam o mesmo. O crescimento a longo prazo do continente africano passa inevitavelmente pelo setor privado? Passa. Eu não concebo como é que nós vamos poder sair da dependência das matérias-primas, que representam cerca de 70% das exportações africanas, só o petróleo representa 40% das exportações africanas, sem nós fazermos uma industrialização. E para nós fazermos uma industrialização, nós não vamos fazer uma industrialização com o setor, digamos, público. Tem que haver aqui um papel fundamental da promoção
das grandes empresas, dos campeões nacionais, do setor privado africano. Carlos Lopes, economista guineense e antigo secretário executivo da Comissão Económica das Nações Unidas para a África, foi o nosso convidado esta terça-feira. RFI, a seleção do mês. Dactinéré. Bertrand Burgala. Encore faut-il trouver quelqu'un qui m'imite. L'ami idéal, c'est moi. Le serait-il, ce serait toi. Quel temps fait-il à Paris? General Electric and Leroy. Le ciel est-il noir ou gris? Vous m'avez dit quand il pleut à Paris, c'est tout bleu. 500 grammes d'amandes, Clémentine. de l'eau, des fleurs d'oranger. Wow, wow. RFI. Ciência. E nesta rubrica, Karina Branco fala-nos de forragem hidropónica em Cabo Verde. Os jovens cabo-verdianos Adilson Matias e Ederlindo Ribeiro criaram uma empresa que aposta na forragem hidropónica. O objetivo é mitigar a falta de alimentos saudáveis para os animais devido à constante seca em Cabo Verde, explicou à RFI o biólogo Adilson Matias. Em 2016, quando eu voltei para Cabo Verde, obviamente já sabia dos problemas, do impacto da seca em Cabo Verde. Eu queria tentar resolver, na verdade, ou mitigar de alguma forma. Já conheci o projeto Pasto, projeto de produção de forragem hidropónica, na verdade, no Brasil, e achei que seria perfeito encaixar isso em Cabo Verde. Em fevereiro escrevi o projeto Pasto, forragem verde hidropónica integrada pecuária leiteira. Só que esse projeto era um projeto com viés muito social e não conseguimos levar à frente sozinhos. Nós teríamos que ter apoio, né, de outras entidades e não conseguimos na época. E em 2017 nasce a Carvalho Agropec, 1 ano e 2 meses depois. Então, o que é a Carvalho Agropec? A Carvalho Agropec é uma empresa hoje que foca tanto na agropecuária como na parte de paisagismo e jardinagem. Na parte da agropecuária, nós focamos muito na alimentação pecuária e esse ano, com a segunda parte, que sempre foi a parte do projeto Pasto, vamos começar a criar animais e mostrando como é os efeitos do pasto nos animais. E aquilo que vocês têm de bastante inovador é a questão do pasto verde. O que é isso? A inovação é fazer o pasto na hidroponia. Em primeiro lugar, o que é a hidroponia? A hidroponia é a técnica de cultivo sem solo, utilizando somente água. Em vez de usarmos muito solo, uma extensão grande de solo para produzir pasto, nós fazemos isso em bandejas. Por exemplo, vamos lá, o que se produz em 1 hectare de solo, nós conseguimos produzir em 380 metros quadrados. Por 380 metros quadrados, vamos lá, eu consigo produzir 2 toneladas por dia, não é? 2 toneladas por dia, então todos os dias eu tenho pasto. E quando temos em hectare, os animais comem e depois temos que esperar nascer de novo. Na hidroponia não, eu tenho isso todos os dias, é um ciclo. Todos os dias eu tiro as bandejas e subo. Tiro as bandejas e subo. Então todos os dias tem pasto. Então essa é a maior vantagem para um país que tem pouco terreno, a chuva é escassa, uma produção assim, obviamente, é viável, porque os animais têm comida o ano todo. E justamente num país onde se viveram 3 anos de seca severa, isto poderia resolver muitas coisas. Este projeto é pioneiro, poderia alargar-se também a outras ilhas? A ideia inicial era exatamente essa. A ideia de 2016 era ter pelo menos um módulo por ilha. E cada módulo seria um módulo de ensino, onde os agricultores e pecuaristas iriam aprender. Hoje, a intenção ainda é criar módulos por ilhas, mostrar como produzir sem nada, sem gastar dinheiro. Tens milho eles têm, tens bandejas. Pegavam bandejas, pegavam latas, cortavam e faziam. E o pasto verde? Um germinado de sementes. Pegas as sementes, germinas, depois de 7 dias, dás para o animal. O curto tempo de cultivo, não é? A cada 7, 10 dias já tiras. Imagina, colocas 1000 bandejas. Todos os dias tiras 100 bandejas. Então todos os dias tens pastos. Todos os dias tens como alimentar o teu animal. E então como é que está a funcionar a empresa? O que é que vocês fazem neste momento? Produzem o pasto e vendem para fora ou como é que... Não vendemos o pasto porque o nosso preço de venda é caro. Para a realidade, hoje nós temos o pasto a 42 escudos o quilo. O ideal para Cabo Verde seria 20 escudos o quilo.
Para chegarmos a 20 escudos por quilo, nós temos que aumentar, na verdade, dobrar a nossa produção. Só que dobrar a produção hoje não seria viável por causa do custo da semente. Porém, o que nós estamos a fazer hoje é tentar disseminar. No mês de fevereiro, se eu não estou enganado, nós iniciamos uma parceria com a Direção-Geral da Agricultura e Pecuária e com o Instituto de Investigação Agrária, que é o INIDA. Então, nós vamos fazer um estudo, um projeto de pesquisa, onde nós vamos, além de montar uma dieta ideal para o animal, com pasto, não só pasto, porque nós queremos disseminar, trazer catos comestíveis, é semiárido. O que mais temos aqui são catos. Então temos o mandacaru, que é um cato que dá um fruto que é comestível, os animais gostam muito. Nós temos a palma forrageira, que é outro cato comestível. E o bom é que desde de vacas a porcos, todos comem. Galinhas comem, então a ideia é trazer coisas que os animais comem, gostam, para facilitar a alimentação animal. Mas então, no fundo, isto por enquanto está na fase, vamos dizer, de projeto. A parte de massificar ainda é um projeto. Para nós é o nosso dia-a-dia. Porque a minha ideia nunca foi vender o pasto. A minha ideia era criar um ecossistema, porque a nossa carne não é de qualidade, não é de confiança. Porque nossos animais comem papelão, comem aquela folha de cimento e a nossa segurança alimentar, olha, fica coisa. Então a ideia é conseguir criar um ecossistema onde a carne é confiável, onde as pessoas podem ir no mercado, comprar uma carne certificada, sabe a origem, sabe o que o animal comeu, entre aspas, como eu digo, sabe a vida do animal. Obviamente que não vamos conseguir isso em 5 anos, talvez nem em 10, mas aos poucos, disseminando e mostrando que temos alternativas baratas, muito baratas para alimentar os nossos animais, mostrar para os pecuaristas que não têm necessidade de, por exemplo, dar lixo para o porco, dar papelão para a vaca, dar sacos de cimento para a vaca. As explicações do biólogo e empreendedor cabo-verdiano Adilson Matias. É tempo para resumir os temas que marcam a atualidade desta terça-feira. Em França decorre a Cimeira para o Financiamento das Economias Africanas, que conta com a presença de 17 chefes de Estado africanos, líderes europeus e instituições bancárias. A iniciativa do presidente francês é apresentada como New Deal para a África. Esta manhã o presidente da República moçambicano, Filipe Nyusi, disse aqui em Paris que o combate ao terrorismo não se faz sozinho e o país não recusou em nenhum momento apoio internacional face aos ataques no norte de Moçambique. O primeiro-ministro português, António Costa, garantiu, depois do encontro bilateral com Filipe Nyusi, que Portugal está disponível para integrar forças militares ou outros apoios a Moçambique. O ministro da Defesa guineense, Sanji Fati, anunciou que a Guiné-Bissau e Portugal vão assinar em breve um acordo de cooperação técnico-militar para formar e capacitar os militares guineenses. Segundo o ministro guineense, o acordo vai incidir na formação e na capacitação para um maior desenvolvimento das carreiras militares das Forças Armadas na Guiné-Bissau. 3 rockets foram disparados no sul do Líbano para Israel ontem à noite, provocando uma retaliação israelita, afirmou a agência de notícias AFP, uma fonte militar libanesa. Há 8 dias que o mundo assiste a uma escalada de violência na região, depois de semanas de tensão entre israelitas e palestinianos em Jerusalém Oriental, que culminaram com confrontos na esplanada das mesquitas, o terceiro lugar sagrado do Islão, junto ao local mais sagrado do judaísmo. O presidente norte-americano Joe Biden manifestou o apoio a um cessar-fogo na faixa de Gaza e apelou à proteção dos civis por Israel. No entanto, no terreno não há sinais de abrandamento dos bombardeamentos sobre o território palestiniano. A declaração de Joe Biden surgiu depois de um telefonema com o primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu, o segundo nos últimos 3 dias em que o presidente norte-americano sublinha o apoio ao direito de Israel se defender contra ataques de rockets indiscriminados. O ataque lançado desde Gaza hoje matou 2 pessoas e feriu várias outras no sul de Israel, levando as autoridades a voltarem a fechar o ponto de passagem para a ajuda humanitária no território palestiniano. Mais de uma
uma centena de pessoas centrou-se hoje no centro do Teherão para demonstrar apoio aos palestinianos, uma manifestação em que se gritou morte a Israel e onde foram queimadas bandeiras do Estado israelita, a marcar também a atualidade desta terça-feira a Espanha e o reenvio para Marrocos de 1.500 migrantes dos 6.000 que entraram de forma ilegal no enclave espanhol de Ceuta, anunciou o governo espanhol. A maioria das pessoas entrou a nado ou a pé perante a passividade das autoridades marroquinas, como dizia e escrevia esta manhã o jornal espanhol El País. E assim terminamos esta emissão. Regressamos dentro de 2h30, às 18 de Paris, com estas e outras notícias atualizadas. Pode acompanhar-nos no nosso site.